Boa noite, Jornal Conservador. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos na paz de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre propriedade privada. Começo com uma pergunta. Já foi tentado retirar a propriedade privada no Brasil? E eu já respondo também. Sim, já foi. Deu certo? Não deu. Já vamos verificar isso. Mas eu quero, antes de mais nada, que é para você entender, pode ficar tranquilo, porque no Brasil nós não vamos ter um rompante comunista. O aviso é para eles. Aviso, propriedade privada, entrada proibida. Tá bom? Vamos ver de maneira rápida aqui en passant sobre o assunto. O significado de propriedade privada é possuir o direito de posse e usufruto exclusivo de um bem ou de um espaço, um bem móvel ou imóvel por alguém. Tá bom? Então, olha só. A casa é minha. Eu comprei, eu possuo, eu utilizo ela. O automóvel é meu. Isso é propriedade privada. É meu, eu usufruo. A União, o Estado, ele pode retirar a minha casa, ele pode retirar o meu carro. Em alguns momentos bem previstos em lei, bem esparsos, sim. Vamos dizer que acontece uma calamidade pública na cidade e o melhor ponto para alocar as pessoas feridas seja o teu galpão. Então, a administração pública vai pegar o teu imóvel, vai te avisar que vai usar ele e depois de findo o desastre, ele vai te ressarcir, vai te devolver o teu imóvel, tá bom? Ou ele pode desapropriar por qualquer coisa? Não. Não é assim para as pessoas perderem um imóvel. Eu sei que todo mundo conhece alguém que conheceu alguém que conheceu alguém, ou seja, todo mundo conhece alguém que viu um vídeo no WhatsApp que lá no lugar, lá longe, estão retirando os bens. Não é assim tão fácil para a gente começar a perder ainda mais casas, terrenos e apartamentos, tá bom? O STF, que é o grande vilão do nosso momento, ele não pode acabar com a propriedade privada. E, em determinados casos, ele pode relativizar o direito à propriedade frente a outro direito fundamental de maior valor, como o direito à vida ou à saúde. Todos eles têm igual dignidade constitucional, pois são cláusulas pétreas. O que significa isso? Artigo 5º. Quem acompanha o Jornal Conservador sabe que o artigo 5º é uma coisa que nós falamos a exaustão aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aí ele vai elencar os termos para que isso seja feito, tá bom? No inciso 22, é garantido o direito de propriedade. Os militares, para satisfazer a sanha comunista de alguns, colocou lá: a propriedade atenderá à sua função social. Essa função social não foi regulada até hoje, tá bom? Eu não acredito que ela vá ser regulada pelos próximos 50 anos. Eu já explico o porquê que eu não acredito. Mas mesmo assim, como está na Constituição Federal, seria muito estranho nós não colocarmos aqui. Por isso, a gente não tem medo da verdade, a gente coloca. No inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano, tá bom? Como eu falei antes, se for necessário, o Estado pode pegar e usar a tua propriedade, mas depois ele te devolve e, caso de dano, ele ressarce. No artigo 170 ainda, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios: propriedade privada e função social da propriedade. Essa função social continua conosco
até o final. O que é a função social? A função social, presente na Constituição Federal de 1988, é o princípio norteador do direito de propriedade no Brasil. De acordo com ele, todo bem, seja móvel ou imóvel, rural ou urbano, deve ser utilizado em prol dos interesses da sociedade e não apenas dos proprietários. Você entende que isso é aquela coisa vaga, abstrata, que não tem previsão legal, porque não tem uma norma que regulariza isso? O que significa um automóvel que vai ser utilizado em prol dos interesses da sociedade? Pois bem, no meu ver, e acredito que na maior parte da população brasileira, bem como na maior parte dos congressistas brasileiros, seja do Senado ou da Câmara Federal, a função social do imóvel ou do móvel de propriedade particular é cumprir os desejos do seu proprietário. Se uma pessoa compra um imóvel e deixa fechado, não importa, a função do imóvel está sendo cumprida porque ele está obedecendo ao proprietário. Então, essa é a minha leitura de função social. Se o automóvel foi comprado e está jogado num canto, não importa, não cabe a nós nos interessarmos por ele, porque o interesse não é nosso, é do proprietário. Agora, quando existe um terreno, quando existe um galpão e o Estado precisa utilizá-lo para salvar vidas, aí a função social altera e aí eu acredito que o Estado pode adentrar o local, fazer o uso e depois devolver e, se tiver dano, fazer o ressarcimento. Mas, Rui, você não tem medo de que a Constituição vá ser alterada? Bom, primeiro, não dá para alterar o artigo 1º e o artigo 5º, por exemplo, porque são cláusulas pétreas. Segundo, nós já vamos chegar em alguém que tentou modificar, não a Constituição Federal de 1988, mas alguém que tentou modificar o status de propriedade privada. No artigo 5º, isso aqui foi da live de ontem, perdão. Então, em 1964, nós tivemos a intervenção militar, ou a ditadura militar, ou o golpe militar. Como eu gosto que os nomes sejam utilizados de maneira correta, em 1964, o Brasil sofreu um golpe militar, e eu explico por que foi um golpe militar. Foi um golpe militar porque os militares marcharam contra o poder vigente, que tinha sido eleito pela população, e o retiraram da cadeira presidencial. Mas eu também aqui digo que eu apoio o golpe militar de 64. Naquele momento era necessário findar esta ameaça comunista. Eram outros momentos, mas naquela época a ameaça comunista ela era vigente e verdadeira. Em 1959, Cuba tinha caído nas mãos de Fidel Castro. Tá bom? Mas, Rui, nós estamos falando sobre a propriedade privada e agora você está falando da intervenção militar de 64. Qual é a relação? Como eu falei para você, uma Constituição pode ser alterada, no caso das cláusulas que protegem a propriedade privada, elas têm que ser uma Constituição refeita, mas ela pode ser refeita. O que eu quero provar para você é que já tentaram retirar a propriedade privada das mãos dos proprietários no Brasil. Em 1964, um dos motivos do golpe foi esse. Veja bem, Jango governava, em 63 ele tinha recuperado os poderes presidenciais, pois até 63 ele estava como parlamentarista. Em 63, depois de um plebiscito, ele retomou os poderes presidencialistas e ele atacou com tudo. Pois bem, o governo Jango ele tinha um plano e no comício do sindicato, que deu aquele bafafá, com mais de 100 mil pessoas na praça, escutando o Jango, ele falou que ele ia agora retomar a sua plataforma. Distribuição de riquezas, foco no crescimento econômico,
combate à inflação, estatizações dos setores chaves e desapropriação dos latifúndios improdutivos. Reforma agrária. Ele ia avançar com a pauta de mexer com os latifúndios, retirando da mão deles o quê? A propriedade privada. Pois bem, o jornal A Última Hora, inclusive, noticia: o povo com Jango começa a reforma. Os decretos do encampamento de refinarias e desapropriação de terras já estavam prontos. O próprio jornal A Última Hora já tinha noticiado isso. Ele disse: olha, na página 2, você vai enxergar os decretos do encampamento de refinarias e a desapropriação de terras. Ele fez o comício e ele não durou 30 dias no poder. Por que eu digo para vocês que foi um golpe? Foi um golpe porque Jango estava no poder de maneira democrática e dentro da lei. Os militares tinham colocado a data da intervenção para o dia 10 de abril, o Olímpio Mourão avançou no dia 31 de março de Minas contra o Rio de Janeiro. E assim o Exército acompanhou ele. E eles, ao chegar ao Congresso, o Congresso declarou a vacância da cadeira presidencial. A vacância é como se o Jango tivesse saído do Brasil. O que aconteceu foi que Jango saiu do país depois. Quando a cadeira foi declarada vaga, ele estava no país. Novamente, eu reitero, eu sou a favor do golpe de 64, e foi um golpe. E era necessário. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando alguém refutar a tua argumentação de que as leis brasileiras protegem a propriedade privada, e aí a pessoa ela passa por uma argumentação, ela vai querer rebater a tua argumentação com fatos e com leis na base da emoção, você diz para ela o seguinte: eu te entendo e eu já compartilhei do seu medo. Mas entenda que em 1964, quando o presidente vigente na época tentou retirar as terras dos latifundiários, ele não durou 30 dias na cadeira de presidente. Assim como quando a Dilma tentou retirar os poderes dos militares, ela não durou 12 meses na cadeira de presidente. A diferença é que em 64 foi feito com tanques e em 2015 foi feito com Congresso e com STF. Não importa o momento que o Brasil estiver vivendo. Se algum comunista que estiver passando pelo governo de turno tentar colocar a mão no nosso dinheiro, na nossa propriedade ou na nossa democracia e liberdade, ele será deposto. Fiquem todos com Deus. E se Deus quiser e for da vontade dele, amanhã eu volto, trazendo mais graça e paz a todos vocês. E que o conhecimento de Jesus, aquele que liberta de verdade, entre na vida de vocês. Um grande abraço e até mais.